Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre três taxas que influenciam diretamente a nossa vida, que são a taxa de inflação, a taxa aparente e a taxa real. Dessas três taxas, a que você provavelmente mais está acostumado a ouvir é a taxa de inflação. Por quê? Porque volta e meia aparece no noticiário tanto em TV, em rádio, ou em sites, em jornais, etc., notícias dando conta da inflação ou do mês ou do ano, né? Então, gráficos desse tipo que estão em tela, eles são mais frequentes do que a gente imagina, né? E nesse vídeo nós vamos tratar um pouco sobre essa taxa de inflação. Além disso, como já dizia a capa do vídeo, nós vamos também falar em taxa aparente e nós também vamos falar em taxa real. Essas duas últimas taxas, elas são pouco conhecidas, né? Mas elas são extremamente importantes para nós entendermos o nosso dinheiro, para nós entendermos a diferença entre o dinheiro que a gente tem e o que esse dinheiro pode comprar, e assim por diante, tá? Então, essas duas taxas são menos conhecidas, mas têm grande relevância, né? Muito bem. Nós vamos começar falando sobre a inflação, tá? Eu falo em inflação, mas eu quero dizer, na verdade, taxa de inflação. E o que é essa taxa de inflação? Ela é um percentual que indica a perda do poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo, né? A principal característica da inflação é o aumento generalizado e persistente dos bens e dos serviços, né? Então, nós temos a tendência de confundir a inflação. Por quê? Porque nós sempre olhamos para a nossa própria inflação. Então, quando você vê no noticiário que, sei lá, no ano passado a inflação foi de 4,5%, você fica meio doido. Você fala assim, como assim 4,5%? As coisas que eu compro subiram muito mais de preço do que 4,5% em um ano, né? Sei lá, foi de 15, foi de 10, foi de 12, 20%. Eu estou gastando muito mais dinheiro do que 4,5% de aumento, né? E por que a gente tem essa percepção de que a inflação ela é muito maior do que ela é divulgada para nós? É porque, como eu já falei, cada um tem a sua inflação. E quando nós olhamos para a nossa inflação pessoal, de fato, muitas vezes ela é maior do que aquela inflação que é divulgada pelo governo. Por quê? Porque a inflação que é calculada, né, pelos institutos, né, ela pega uma cesta muito completa, muito variada de produtos que muitas vezes nós não compramos. Costumo falar para os meus alunos, né? Eu dou aula para molecada aí de 18 anos, 19 anos. Eu pergunto, fraldas, fraldas, vocês compram fraldas? Eles falam, não. Eu falei, pois é, eu compro fraldas para minha filha. Moral da história, a fralda, ela entra na minha inflação pessoal, mas a fralda não entra na inflação pessoal de cada um dos meus alunos, né? Só que isso não importa quando você vai divulgar um índice de inflação de um país inteiro. E esse é o grande problema de compreensão da inflação. Então, quando os preços eles aumentam de forma persistente e de forma generalizada, ou seja, quase todos os produtos aumentam e de forma a não desacelerar, ou seja, ele sempre aumenta, 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 quase todos os preços da economia, aí você tem o que a gente chama de inflação. Beleza? Então não confunda a sua inflação com a inflação de um país inteiro. Isso é muito comum, isso é natural. Isso é muito natural de você fazer. E não está errado você fazer isso. Você considerar, você falar assim, a minha inflação foi muito mais do que 4,5% ao ano. Eu acredito nisso, né? Agora, você precisa de um índice que sirva, vamos dizer assim, para todo mundo, né? E esse índice é a taxa de inflação. Quando a inflação está muito alta, o que acontece? Uma mesma quantidade de dinheiro, ela acaba adquirindo menos produtos ou menos serviços do que ela adquiria anteriormente. Se você for pensar numa nota de R$ 100,
Há 2 anos atrás, você conseguia comprar determinadas coisas com essa nota de R$ 100. Ou você conseguia, por exemplo, pagar um profissional, um prestador de serviços para fazer determinada coisa. Vamos imaginar aqui que há 2 anos atrás, com R$ 100, você conseguia limpar o seu ar-condicionado. Vamos pensar assim, tá? Hoje, com R$ 100, você já não consegue mais contratar esse profissional para fazer o mesmo serviço. Isso significa o quê? Que o seu dinheiro ele perdeu o poder de compra. Por que ele perdeu o poder de compra? Porque teve a inflação nesse período. Essa é a ideia. O Brasil ele é o campeão de índices de inflação. No Brasil, nós temos mais de 70 índices que medem inflação. Cada índice faz a medida de inflação de coisas diferentes, com métodos, com metodologias diferentes. O mais famoso deles é o IPCA, que é o quê? Que é o Índice de Preços ao Consumidor. Esse é o índice oficial da inflação brasileira. Todos os governos utilizam esse percentual. O que é esse percentual médio? O que é essa taxa mede? Ela mede a variação mensal dos preços de uma determinada cesta de consumo das famílias. Né? Então, as famílias elas consomem coisas durante o mês. Né? Alimento, tem habitação, tem transporte, saúde, vestuário, educação e várias outras coisas, lazer. Né? Várias dessas coisas são consumidas pelas famílias brasileiras. Algumas famílias consomem mais produtos de uma determinada dessa mesma cesta, outras pessoas consomem mais de outros produtos dessa cesta. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha em casa, que trabalha em home office, ela utiliza pouco o transporte. Uma pessoa que tem que se deslocar da zona sul de São Paulo para a zona leste, para a zona norte ou para o centro de São Paulo, por exemplo, o transporte tem um peso muito maior na cesta dela de consumo, né? Mas enfim, quando você vai fazer a taxa, quando os institutos calculam o IPCA, eles dão pesos a cada um desses produtos que estão na sua cesta. Então, alimentação tem um peso, habitação tem outro peso, transporte tem um outro peso e assim por diante. Cada item tem um peso, né, nesse cálculo, e no final das contas, sai uma taxa média, né? Uma espécie de taxa média, e isso é o IPCA. Tá? O que essa taxa faz? Então, ela compara o valor total da cesta entre 2 meses consecutivos. Então, por exemplo, se em abril de 2005 o IPCA foi de 0,6%, isso significa o quê? Que o dinheiro ele perdeu o poder de compra de 0,6% de março para abril. Ou seja, para você comprar os mesmos produtos em abril que você comprava em março, você precisa do mesmo dinheiro que você tinha em março, mais 0,6%. Né? Ou seja, a cada R$ 100 você precisa de 60 centavos a mais. Essa é a ideia. Tá? Por que é importante você acompanhar o IPCA? Porque ele reflete, por exemplo, o ajuste dos salários, os contratos de aluguel, alguns contratos de aluguel eles são aumentados via o IPCA, para você entender políticas de controle de preços que os governos adotam, né? Então, quando tem, por exemplo, uma alta muito forte, muito grande dos preços de alimentos eles têm um peso muito grande para o cálculo do IPCA, né? O que acontece quando tem um aumento generalizado dos preços de alimentos? O governo vai lá e faz algum movimento, né, para tentar controlar esses preços. Não de forma artificial, intervindo, congelando preços. Essa é uma prática que não é mais muito adotada no Brasil. Né? Isso foi adotado na década de 80, mas já não é mais. Então, o que os governos costumam fazer? Costumam cortar os impostos que incidem sobre certos alimentos, né? Isso tende a baixar o preço. Isso pode dar certo, pode não dar certo. E também para o planejamento financeiro das famílias. Também é algo importante que o IPCA, entender o IPCA pode te ajudar. Né? Além do IPCA mensal, existe o IPCA anual. E o que é o IPCA anual? É a taxa de inflação acumulada nos últimos 12 meses. Como é que você calcula isso? Você faz assim, você pega 1 mais a taxa de janeiro, multiplica por 1 mais a taxa de fevereiro, 1 mais a taxa de março e assim por diante, 1 mais a taxa do mês de dezembro e subtrai 1. Então, onde é que vem essa fórmula? Esta fórmula vem de alguns vídeos atrás que nós já estudamos
quando nós falamos sobre acréscimos, né? Quando nós falamos sobre acréscimos e decréscimos, essa fórmula, ela apareceu lá. Então, se, por exemplo, em um determinado ano, o IPCA, vamos pensar no ano agora, né? O IPCA foi de 1%, o que você espera? Ou vamos pensar assim, o IPCA foi de 5%. Então tá bom. Então, num determinado ano você tem um salário, por exemplo, de R$ 2.000. Passado esse ano, durante esse ano, a inflação ela foi de 5%. O que você espera para o ano seguinte? Que o seu salário não se mantenha mais em R$ 2.000. Você espera que seu patrão vá lá, aumente o seu salário de acordo com a inflação, porque você vai perder dinheiro com o tempo, né? Então, o que você espera é que ele te pague os R$ 2.000 mais a inflação do ano anterior, ou seja, os 5% de inflação do ano anterior. No ano seguinte, se a inflação foi de 10%, você não espera mais ganhar os R$ 2.000 mais os 5%. Você espera que seu patrão te dê um acréscimo da inflação da nova inflação do ano. Vamos imaginar 10%. Então, o que você espera? Que ele te pague o salário inicial de R$ 2.000, mais a inflação de 5% do primeiro ano, mais a inflação de 10% do segundo ano. Tá? E assim por diante. Esses cálculos de aumento, você vai perceber que é aumento sobre o aumento. O aumento nunca é sobre o salário original, lá que no nosso exemplo foi de R$ 2.000. Por isso que aparecem essas multiplicações aqui, né? Então, no caso da taxa de inflação, é exatamente a mesma coisa, só que em vez de você tratar de salários anuais, você está tratando de inflação mensal, tá? Então, toma cuidado quando você vai tratar sobre taxa acumulada. Nunca some as taxas. Não é assim que você calcula a taxa acumulada. Porque quando você vai somar as taxas, a taxa do segundo período não vai incidir sobre a taxa do primeiro período. Se você fizer essa conta aqui está escrito que a taxa do segundo mês, além da taxa sobre o valor original, ela também vai incidir sobre a taxa do mês anterior, nesse caso aqui do mês de janeiro. Beleza? Ficou claro isso? Então tá bom, então vamos adiante. Como eu já falei para você, o Brasil ele é o campeão de índices de inflação. Nós temos, até onde eu estudei para poder gravar essa aula, no Brasil nós temos mais de 70 índices de inflação diferentes. Como eu já mencionei antes, a taxa de inflação é o mais usual e, além disso, tem mais umas 70, além do IPCA, que é o oficial. E um deles é o IPC. Ele é muito parecido com o IPCA, ele utiliza praticamente a mesma cesta de produtos, né? Ele também é voltado para o consumidor final, só que enquanto o IPCA ele considera famílias que ganham salários entre 1 e 40 salários mínimos, o IPC, muitas vezes, em geral, ele considera famílias com renda de até 33 salários mínimos, né? Então, essa é uma das maiores diferenças entre o IPC, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? A ideia de consumidor amplo é que pega quase todos os brasileiros, e o IPC não, ele pega uma fatia um pouquinho menor dos brasileiros que ganham até 33 salários mínimos. Além disso, nós também temos o INCC. O que é o INCC? É a taxa que mede a variação do custo, dos custos envolvidos na construção civil. Então, por exemplo, materiais da construção civil, equipamentos da construção civil, serviços e a mão de obra que são utilizadas em obras residenciais. Então, esses produtos, essa cesta de produtos, ela entra no cálculo do que a gente chama de INCC. Por isso que ele é o Índice Nacional de Custos da Construção Civil. Isso, de novo, isso cria uma distorção porque ele é um índice nacional. E o que acontece? Muitas vezes, a inflação, o custo de construção civil no Rio Grande do Sul é diferente do custo de construção no Mato Grosso. Essa diferença pode ser muito grande, e aí o cara vai falar assim, não, mas espera lá, o cara está falando que o índice de inflação da construção civil é de 5% ao ano. No Rio Grande do Sul foi de 20%, no Mato Grosso foi de 2%. Essas discrepâncias, elas acontecem, e, de novo, isso, quando você faz isso, você está pensando na sua inflação, na inflação do seu estado, e você não está pensando no global, que é o nacional, tá? Ele é um cálculo mensal, né? Ele é um cálculo mensal, ele é muito utilizado como indexador dos financiamentos imobiliários, como o sistema financeiro de habitação. Esse índice, ele tem um forte impacto nos contratos de construção, nos reajustes dos imóveis que são comprados na planta, né? Então, quando você faz uma compra
na planta de um imóvel, a cada ano esse valor, o valor, o custo da obra, ele tem que ser atualizado, né? Claro, você não vai pagar, sei lá, uma obra vai levar 5 anos, não vai ter jeito. Você não vai gastar a mesma quantidade de dinheiro no primeiro ano que você vai gastar no último ano. As coisas elas vão se ajustando, elas vão sofrendo aumentos e esse aumento, então, ele é calculado por esse INCC. Além disso, nós temos o IPA, que é o Índice de Preços ao Atacado, e essa taxa ela mede variação dos preços dos produtos que são comercializados entre empresas, ou seja, no atacado, antes de chegar ao consumidor final. Então, você tem por exemplo, empresas que produzem sabão em pó, e essas empresas de sabão em pó, elas vendem para grandes varejistas. Vamos pensar aqui o atacadão, né? Então, o fabricante da Omo, né? Ela não vai vender, o fabricante do sabão em pó não vende diretamente ao consumidor. Ela vai vender para um atacadista e esse atacadista ele vai vender para o consumidor final. Então, o atacadista é como se fosse o mercado, né? Então, você não vai numa fábrica de sabão em pó para fazer a sua compra de sabão em pó. Você vai num mercado. Mas a fábrica de sabão tem que vender para o mercado que você vai comprar, o atacadista, né? E esse índice de preços ao atacado, ele mede essa transação, essa, a, essa venda da fábrica até o atacadista, né? Isso também tem inflação. O cara que vai produzir o sabão em pó, ele também vai ter aumento de custos dele, sei lá, ele vai, o preço do sabão em pó ele vai subindo à medida que o tempo vai passando, né? E isso, o atacadista, ele vai perceber isso, ele vai perceber essa variação de preços, né? E essa variação de preços, isso é um índice, né? E esse índice, então, ele é chamado de índice de preços ao atacado, que é o tal do IPA. Ele é dividido em três grandes categorias, né? Os bens agrícolas, né? Em geral, alimentos, os bens industriais e as matérias-primas brutas. Como ele antecipa o movimento dos preços no varejo, o IPA ele pode ser utilizado como um indicador que antecede a inflação do consumidor. Claro, se os preços eles variam entre o fabricante e o atacadista, por exemplo, aumentou o preço aqui, vai aumentar fatalmente o preço para o consumidor. Então, quando você conhece esse IPA, você já vai dizer assim, a inflação aqui entre a inflação do atacado está subindo. Então, provavelmente a inflação sobre o consumidor final também vai aumentar. Então, esse índice é importante por causa disso. Por fim, o último índice que eu vou falar aqui para vocês, se eu não me engano é o último, é o tal do IGP, que é o Índice Geral de Preços. E o que é esse Índice Geral de Preços? Ele é composto para medir a variação dos preços em diferentes estágios da economia. Então, você tem o atacado, você tem o consumidor e você tem a construção civil. E esse IGP, a composição dele é de três índices. Do IPA, que nós vimos antes, né? Que é o Índice de Preços ao Atacado, acabamos de ver. O IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. E o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, né? Então, o IGP, ele é uma média ponderada desses três índices de inflação aqui. Então, ele pega o atacado, ele pega também o consumidor final e ele pega um pouquinho da inflação da construção civil. Você faz uma composição desses três índices e aí você tem o índice geral de preços. Ele também é calculado mensalmente, né? E ele é muito utilizado também em reajustes de contrato, né? Especialmente o aluguel, algumas tarifas públicas. E esse IGP, ele é dividido, ele tem três versões. O IGPM, o IGPDI e o IGP10. Eu vou parar aqui, eu não vou falar desses últimos três, índices gerais e preços, porque senão nós vamos ficar o vídeo inteiro falando sobre isso. Nós já estamos falando aí há 20 minutos sobre índices de inflação e nós falamos só de alguns, nós falamos só de 5 ou 6 índices, né? Tem mais uns 65 que a gente poderia falar, mas que não vem ao caso aqui para nós, tá? Então, dito isso, esse é o índice, esses são os índices, os diversos índices de inflação que nós temos no Brasil. Eu apresentei 5 ou 6 para vocês, e tem muito mais, né? Então, moral da história, o que é o índice de inflação? O que é a inflação? É uma taxa
É uma taxa que mede o quanto o seu dinheiro perde poder de compra no decorrer do tempo. De novo, uma nota de R$ 100 que comprava determinados produtos há 2 anos atrás, não, provavelmente não vão comprar os mesmos produtos agora. Ou, em geral, você compra menos produtos hoje do que você comprava há 2 anos atrás. Pode acontecer o contrário também, né? Pode acontecer o processo de deflação, em que, em vez de os preços aumentarem, os preços diminuem. Isso acontece muito com tecnologia. O celular que há 2 anos atrás custava, vamos chutar aqui, R$ 2.000, provavelmente hoje o mesmo celular você vai conseguir comprar ele por 1.200, 1.000 e assim por diante. Então, produtos tecnológicos tendem a perder valor, né? Outros produtos tendem a aumentar de valor. Por exemplo, os produtos da construção civil que são usados, né? Areia, cimento, cal, tijolos e assim por diante. Esses produtos, eles tendem a aumentar de preço. Outros tendem a diminuir, e quando você faz um balanço de todos esses produtos, você vê índices que não são verdadeiros para você, que são, por exemplo, o IPCA, a inflação do ano ser de 4,5%. Como você não utiliza todos esses produtos, a sua sensação de inflação ela é muito maior do que a inflação oficial. Tá certo? Muito bem, a gente podia ter parado esse vídeo aqui, mas nós vamos continuar, porque os assuntos que vêm agora eles têm direta relação com a inflação. Que são o quê? Que são as taxas aparentes e também a taxa real. Então, o que é a taxa aparente? Ou algumas vezes, alguns livros, você também vai ouvir falar em taxa nominal de juros. Ela é utilizada para calcular o retorno monetário de um investimento ou então o custo monetário de um empréstimo. Sempre que você vai fazer um investimento, que você vai fazer um empréstimo, isso tem um custo. Esse custo é chamado de juros, né? E esses juros que estão explícitos, né? Ou seja, esses juros que você pode observar diretamente nos investimentos, nos empréstimos e nas aplicações, são divulgados, isso é o que a gente chama de taxa aparente. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você vai, por exemplo, abrir uma caderneta de poupança hoje, certo? A caderneta de poupança ela rende em torno de 0,6% ao mês. Mais ou menos isso, tá? Então você aplicou lá R$ 1.000, passou um ano, você vai dar uma olhada e vamos supor que você tenha R$ 1.080 lá no final do ano, né? Houve, ao longo desse ano, um ganho. Um ganho de quanto? De R$ 80. Esses R$ 80 são os juros. Tá? E aí você vai pegar R$ 80, vai dividir por 1.000, você vai ver que você ganhou, na média, 0,8% ao mês, mais ou menos 0,8% ao mês. 0,6, 0,7, alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Então tá bom. Isso é a taxa aparente. Esse 0,6, 0,7 que a poupança rende todo mês, isso é o que a gente chama de taxa aparente. Essa é a que você pode observar diretamente. O que ela vai dar para você? O retorno monetário do seu investimento, o retorno em dinheiro do seu investimento. Qual é o problema dessa taxa? Ela não considera o impacto da inflação e nem os custos dos impostos quando houver cobrança de impostos. Então, você vai comprar, por exemplo, você vai fazer uma aplicação de CDB, então, vai lá, CDB, 12% ao ano de taxa de juros. Você faz uma aplicação em CDB, você vai chegar no final do ano e vai ter um valor bruto lá. Vai ter um valor bruto. Significa que esse valor bruto não foi descontado a inflação do período e não foram descontados os impostos. Então, aquele número que você vê lá, isso é o que a gente chama de montante aparente. Como é que você consegue o montante aparente? Você aplica, você pega o dinheiro que você vai aplicar e considera a taxa de juros nominais, a taxa de juros aparentes, que é exatamente aquela taxa que é divulgada pelo seu banco, pela sua instituição financeira, tanto para empréstimos quanto para investimentos. Tudo bem? Então, isso é a taxa aparente. Você tem uma outra taxa, é a última delas que eu vou falar, que é a taxa de juros real. O que é a taxa de juros real?
ela representa o ganho efetivo do poder de compra de um investimento, ou, depende, né, também o custo efetivo de um empréstimo. Nessa taxa de juros real, já está descontado o efeito da inflação. Então, quando você pega o seu rendimento, rendeu lá, passou de 1.000 para 1.100 reais, você fala, tá, tudo bem, mas quanto de dinheiro eu realmente tenho? Visualmente, aparentemente, eu tenho 1.000 reais, mas 1.100 reais. Mas esses 1.100 reais, será que eles compram o que 1.000 reais compravam há um ano atrás? A resposta é não. Eles não compram a mesma coisa. Então, eles vão comprar quanto? Ah, eles vão comprar, sei lá, o que 1.020 compravam há um ano atrás. Ou seja, houve uma perda do poder de compra. O poder de compra não é de 1.100, mas o poder de compra é de 1.020, vamos supor, né? Isso é a taxa real de inflação. Isso, de inflação não, isso é a taxa real de juros, taxa de juros real. É quanto realmente rendeu, de fato, efetivamente. Tudo bem? Essa é uma das taxas mais difíceis de se compreender, porque ela vai medir quanto o seu dinheiro perdeu o poder de compra. A taxa aparente, ela só mede o crescimento do capital. Ela só mede o crescimento do capital. Então, sei lá, vamos supor, vamos pegar um país que tem uma inflação muito alta. Então, você aplicou 1.000 reais, um ano depois você vai ver, você fala 2.000 reais. Fala, nossa senhora, né? Juros 100%, maravilha. Só que se sua inflação foi de 120% ao ano, mesmo que seus 1.000 reais viraram 2.000 reais, esses 2.000 reais, se a inflação for de 120, ela já não vai mais comprar o que 1.000 reais compravam há um ano atrás. Isso era muito comum na década de 80. Década de 80, início da década de 90, quando, no Brasil, né, quando a inflação era uma coisa absurda, o seu dinheiro ele perdia um poder de compra absurdo. Em questão de dias ou até de horas, o seu dinheiro ele perdia poder de compra. Eu lembro do meu pai falando que de manhã, sei lá, 5 reais comprava uma garrafa d'água. Quando você chegava no final da tarde, os 5 reais já não compravam mais uma garrafa d'água. Você precisava de 6 reais. Ou seja, existia inflação em horas no Brasil. Era uma loucura, era uma coisa muito doida, né? Então, a taxa real mede isso, mede o quanto o seu dinheiro realmente pode comprar. Então, a taxa aparente mostra o crescimento do capital em termos monetários, em termos de cash, de dinheiro, e a taxa real mostra o crescimento em termos de valor real, ou seja, o que de fato pode ser comprado com esse dinheiro. Então, ela representa o ganho ou a perda do poder de compra do seu dinheiro. Ela mostra quanto que você ficou mais rico ou menos pobre depois de considerar o aumento de preços da inflação. Isso é uma coisa muito difícil, uma decisão muito difícil de você tomar. Compro alguma coisa agora, com o dinheiro que eu tenho, ou eu faço uma aplicação, espero, sei lá, 1, 2, 3, 5, 10 anos, e aí eu compro, porque esse meu dinheiro vai render com o tempo, né? Eu vou ter um valor monetário lá na frente maior do que eu tenho agora. E a pergunta é: será que esse valor monetário, esse dinheiro que eu vou ter lá na frente, vai comprar aquilo que eu posso comprar hoje? Ou será que esse dinheiro lá na frente ele vai poder comprar mais do que eu posso comprar hoje? Porque se hoje eu posso comprar um ventilador pagando 500 reais, essa é uma situação. Ou eu posso pegar esses 500 reais, colocar eles numa aplicação e daqui a um ano comprar o ventilador. Talvez, quando eu for comprar o ventilador daqui a um ano, os juros que eu ganhei já não compram mais o ventilador. Isso é uma situação que pode acontecer. Outra situação, depois de um ano, o dinheiro que eu tenho compra o ventilador e não sobra nada. Pode acontecer. Outra situação, daqui a um ano, o meu dinheiro que eu vou ter lá compra o ventilador e sobra mais um pouco. As três coisas podem acontecer. Quais das três coisas acontecem é difícil de você prever, né? E a taxa real vai te falar, a taxa real vai te falar quanto você ganhou com o tempo. Então, se você faz um investimento e lá na frente você compra
o seu ventilador e ainda sobra um dinheiro, significa que você teve um ganho real positivo. Se comprar o mesmo ventilador, você não teve ganho real, né? Então a sua taxa real de juros foi nula. Se esse dinheiro não comprar mais o ventilador, significa que você perdeu o poder de compra, significa que você perdeu realmente dinheiro. Monetariamente, do ponto de vista visual, você tem mais dinheiro, mas do ponto de vista de poder de compra, você tem menos dinheiro. Você não vai comprar o seu ventilador que você podia ter comprado há um ano atrás por R$ 500 e não comprou. Optou em fazer uma aplicação e tentar comprar lá na frente um ventilador mais alguma coisa. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes você compra, às vezes você não compra, às vezes falta, né? Então essa jogada, essas estratégias, elas são complicadas, elas não são fáceis, né? Mas a matemática financeira dá conta de explicar todas elas, né? Essas três taxas aqui, a taxa de inflação, a taxa real e a taxa aparente, elas estão tão conectadas que eu acho impossível você desconectar uma da outra. Não dá. Taxa aparente, lembrando, é a taxa de juros que você vê. Taxa de inflação é aquela que é medida pelos institutos, divulgadas mensalmente. E a taxa real é a mais difícil de todas de você calcular, né? Que é a taxa que o seu é a taxa que mede o quanto o seu dinheiro efetivamente tem poder de compra de um período para o outro, tá? Basicamente é isso. Então nós vamos tentar agora conectar essas três taxas, né? Então vamos supor que você tem um capital inicial, chamado de C, e ele é investido a uma taxa aparente, eu vou chamar assim, e aparente, em um determinado período. Qual vai ser o seu montante aparente depois de um período? Capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa aparente. Então, sei lá, fez uma aplicação de R$ 1.000, ganha 12% ao ano, ganha 10% ao ano, chega lá no final, você tem R$ 1.120. Isso é o seu montante aparente. Isso é o que você. É o dinheiro que você tem. É o money que você tem. É a grana que você tem. É o montante que você tem. Você vê. Isso é o montante aparente. E ele é calculado via a taxa aparente por essa forma. Por outro lado, o que é o montante real? O montante real é o seu capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa real. Essa taxa real ela pode ser difícil de se conseguir, é a mais difícil de se conseguir, aliás, né? Mas ela pode ser conseguida e isso vai te dar o montante real. O montante real ele desconsidera a inflação. Ele desconsidera a inflação. Quando você pega o seu montante real e você calcula o impacto da inflação, aí você tem o seu montante aparente também. Então, aparente, pega o montante real, aplica a inflação e você vai ter o montante que você tem. É o montante aparente que você tem de monetário. Então, o montante aparente ele tem duas formas de ser calculadas. Uma delas é multiplicando o capital pela taxa aparente, considerando a taxa aparente, né? Multiplicando o capital inicial por 1 mais a taxa aparente. A outra forma de você calcular o montante aparente é pega o capital inicial, considera a taxa real, ou seja, multiplica por 1 mais a taxa real, e depois você considera a inflação, ou seja, você multiplica por 1 mais a taxa de inflação. Então você tem essa igualdade aqui, você tem duas formas diferentes de calcular o seu montante aparente. As duas aqui, ó, as duas nesse caso, estão desconsiderando a inflação. Quer dizer, aqui você está considerando a inflação, né, sobre o ganho real, e aqui você está calculando diretamente, sem considerar a inflação. É a taxa aparente aqui. Muito bem, como você tem capital inicial multiplicando aqui, ele pode ser cortado, e aí você tem a relação forte entre essas três taxas, entre a taxa de inflação, a taxa aparente e a taxa real. Ela é dada por essa formuleta aqui que está aparecendo. E aí o que você vai perceber? Que a taxa aparente ela não é a soma da taxa real com a taxa de inflação. Não é isso. A taxa real também não é a taxa aparente menos a taxa de inflação. Esse é um erro muito comum que as pessoas fazem. Quanto o seu dinheiro realmente rendeu? Eu pego a taxa aparente e subtraio da taxa de inflação. Não, não é assim.
Você tem que usar essa relação aqui, ela é uma relação via multiplicação, de acordo com o que a gente viu acima. Tudo bem? E agora vamos a alguns exemplos para tentar ver se esses conceitos eles ficam um pouco melhores, explícitos para você. Ficam melhor compreendidos para você. Né? Então vamos lá. Vamos supor que você tem um investidor e que ele deseja ter um retorno real de 5% ao ano. Vamos imaginar também que a inflação esperada nesse período que ele vai deixar o dinheiro aplicado é de uma inflação de 4% ao ano. E também vamos imaginar que esse investimento não tem incidência de impostos. Então, vamos pensar aqui numa letra de câmbio, numa letra de crédito imobiliário, uma letra de crédito do agronegócio, né, que são os LCIs e o LCA. Não tem incidência de inflação, de impostos nesses dois investimentos. E o cara diz assim, bom, eu quero ganhar realmente 5%. Então, eu tenho hoje um capital, e com esse capital, daqui a um ano, eu quero comprar a mesma coisa que eu posso comprar hoje, e eu ainda quero que sobre para mim 5% desse capital. Essa é a ideia do retorno real de 5%. Então, daqui a um ano, você quer comprar o mesmo que você compra hoje, e que ainda te sobre 5%. Essa é a ideia. Então, ele quer comprar um produto que hoje vale R$1.000, daqui a um ano ele quer comprar. Hoje você tem um produto que vale R$1.000. Ele vai ter um impacto da inflação durante um ano, né? E lá depois de um ano ele vai custar mais do que R$1.000. Porque esse cara está querendo ganhar a inflação mais 5%. Então você diz assim, qual deve ser a taxa de juros aparente que esse investidor tem que aplicar ao seu capital para que ele ganhe 5% lá no final? A resposta errada é 9%. Se ele aplicar a 9%, que é a soma da taxa real com a taxa de inflação, então, lá no final, ele vai ter um ganho real de 5%. Isso não é verdade. Não é assim que você faz a conta. Eu acabei de falar para vocês que você não soma, não é simplesmente uma soma de taxas ou subtração de taxas. Tá? Como é que você faz o cálculo? Qual é a relação entre elas? A taxa aparente, ela está relacionada com a taxa real e com a taxa de inflação via essa formuleta que a gente viu antes. O que é que nós temos aqui nesse exercício? Nós temos o valor da taxa real, que ele quer ganhar, 5%, e nós temos a taxa de inflação, que é a inflação esperada no período, que é de 4%. Se você quer saber a taxa aparente, você tem que aplicar essa fórmula aqui. Faz a multiplicação desses dois sujeitos aqui, faz a multiplicação, 1 mais a taxa aparente, fazendo as contas, vai dar 1,092. Subtraindo 1 de ambos os lados, você tem então a taxa aparente. Ela é esse produto aqui, menos 1, isso vai te dar então 9,2% ao ano. Ou seja, a taxa aparente que o cara tem que aplicar o dinheiro para conseguir 5% de ganho real com uma inflação de 4% é de 9,2%. Então ele tem que procurar, tem que vasculhar o mercado, encontrar um investimento que não tem incidência de impostos, para aplicar o dinheiro dele. Então, a taxa aparente tem que ser de pelo menos 9,2%. Se ele aplicar a 9%, que é o que você queria antes, somando as taxas, ele não vai conseguir um ganho real de 5%. Vai conseguir um ganho real menor do que ele estava esperando. Aí você fala assim, tá, mas para lá um pouquinho, de 9 para 9,2% não é uma diferença muito grande. Beleza. Pega a diferença de 9 para 9,2, multiplica por 1 milhão, e esse resultado que dá, você faz o Pix para minha conta. Quero ver se você faz esse Pix para mim. Aí você não faz, né? Por que você não faz? Porque mesmo a diferença sendo pouca, quando ela for aplicada a montantes muito grandes, a diferença é significativa. Ela é tão significativa que você não vai fazer esse Pix para mim. Tá? Então, ela é uma diferença pequena quando você está falando de montantes pequenos. Mas quando você está falando de montantes muito grandes, não. Você não vai fazer o Pix para mim. Agora vamos imaginar o seguinte, que você tem um investimento, né? E ele está sendo anunciado com uma rentabilidade anual de 12%. E que a inflação esperada
nesse mesmo período, ela é de 3%. Como é que eu consigo a inflação esperada? O mercado financeiro, ele volta e meia, ele fala para você qual é a taxa de inflação esperada por um ano. Eles nunca acertam, eles sempre erram. Mas eles dão para você uma projeção, dão para você mais ou menos um índice. Sei lá, 4,5%, 5%, 6% ao ano. Fácil. E o seu banco está anunciando para você um investimento que está retornando 12% ao ano. Se a inflação for de 3, por exemplo, qual vai ser o ganho real de juros? De novo, você vai me dar o número errado, a conta errada, que é pegar os 12%, que é a rentabilidade aparente, e vai subtrair da taxa de inflação. De novo, não é assim que você calcula. Eu vou te mostrar que não é. Por que não é assim? Porque a relação entre a taxa real, a taxa de inflação e a taxa aparente, ela é dada por essa formuleta aqui. Neste exercício, o que é dado para você? A taxa aparente e a taxa de inflação. Então, você vai vir aqui, ó, nessa fórmula. Nessa fórmula, você tem a taxa aparente e você tem a taxa de inflação. Você quer calcular a taxa real. Você vai passar esse sujeito que está multiplicando para o outro lado dividindo. E aí você vai obter isso daqui, ó. Que a taxa real, ela está relacionada com a taxa aparente e a taxa de inflação por esta fórmula de divisão aqui. 1 mais a taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a taxa de inflação. E você faz as contas aqui, faz a substituição. 12% ao ano é a taxa aparente, então 0,12. E a taxa de inflação é 3% ao ano, ou seja, 0,03. Isso vai dar em torno de 1,08378. Tá? E aí você vai passar esse 1 para o outro lado subtraindo, e aí você vai ter então a sua taxa real, né? Que vai ser de aproximadamente 8,74% ao ano. Ou seja, a sua taxa real de ganho não vai ser de 9%, igual você estava querendo me convencer que era. Vai ser vai ser um pouco menos, vai ser de 8,74% ao ano. De novo, você vai dizer, esses dois números estão muito próximos. Eu falo de novo para você, pegue essa diferença, que é de 0,26%. Multiplique esse 0,26 por 1 milhão, pega o resultado que dá, transforma isso em dinheiro e deposita na minha conta. 100%, se 1.000 brasileiros fizerem isso, provavelmente nunca mais eu vou precisar trabalhar na vida, porque vai dar um montante muito grande para mim. Só que como eu sei que você não vai fazer isso, então vamos continuar, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo fala o seguinte, o IPCA dos 3 últimos meses foi o seguinte, 0,5% no primeiro mês, 0,4% no segundo e 0,6% no terceiro mês, de um determinado ano. Eu pergunto para você, qual é a taxa de inflação acumulada? Qual é a resposta errada que você vai me dar? Você vai somar as 3 taxas e vai me dar uma taxa de 1,5% nesses 3 meses. Esse não é o jeito certo de fazer. Qual é o jeito certo? Aquela forma que nós vimos lá no slide 6 ou 7. 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, vezes 1 mais a terceira taxa, menos 1. Faz esses cálculos aqui, ó, na sua calculadora, e você vai ver que nesse trimestre, nesses 3 meses de inflação, na verdade, a inflação foi de 1,51%, e não só de 1,5%, igual você estava esperando que fosse. De novo, essa diferença aqui para você ela é muito pequena, eu faço o mesmo desafio para você, e você não vai aceitar. Por fim, como último exemplo, vamos supor que nos 6 primeiros meses de um determinado ano, essas aqui foram as inflações medidas, né? Em janeiro, em fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, os 6 primeiros meses, imagine que essa aqui é a taxa real. Qual é o poder de compra de R$ 1.000 depois desses 6 meses de inflação? Moral da história, em janeiro você tinha R$ 1.000, dia 1º de janeiro, por algum motivo, alguém te deu R$ 1.000. Você pegou esses R$ 1.000 e colocou eles no colchão. Esses R$ 1.000 em janeiro, vamos supor que eles comprassem o quê? Não sei, um produto. R$ 1.000 compra um determinado produto. Você pegou esse dinheiro e você guardou na gaveta. Esqueceu o dinheiro lá. Essas foram as inflações, as taxas de inflações durante os 6 primeiros meses. Passou o tempo, passou os 6 meses, você fala assim,
tenho R$ 1.000 aqui. Eu sempre quis comprar aquele produto lá, aquele ventilador, que custava R$ 1.000. Eu vou comprar agora. Você vai todo feliz lá na internet, na loja, e aí você vai ver que aqueles R$ 1.000 já não compram mais o seu ventilador. Por que eles não vão mais comprar o ventilador? Porque teve inflação no período. E aí eu quero saber o seguinte: quanto dinheiro você realmente tem? O que você realmente pode comprar com esses R$ 1.000? Vai comprar mais ou vai comprar menos coisa? Vai comprar o seu ventilador ou vai comprar só uma parte do ventilador? É isso que nós queremos saber agora. Então vamos lá. Qual é a inflação acumulada? De novo, você pega aquela fórmula que eu apresentei lá atrás, 1 mais cada taxa de inflação mensal, multiplica todas elas e subtrai 1. Então é 1 mais a inflação do primeiro mês, multiplica 1 mais a inflação do segundo, 1 mais a inflação do terceiro, 1 mais a inflação do quarto, do quinto e do sexto. Faz essa multiplicação aqui, subtrai 1, isso vai te dar 2,9241%. Ou seja, em 6 meses, o seu dinheiro ele perdeu aproximadamente 3% no poder de compra. Ou seja, R$ 1.000, eles vão ter um decréscimo de poder de compra de quase 3%, de 2,9241%. 2,9241% em 6 meses. Então, se lá em janeiro você tinha R$ 1.000, hoje você tem R$ 1.000 menos esses 3% aqui. Ou seja, hoje você tem algo em torno de R$ 970. Então, aquele ventilador que você podia comprar por R$ 1.000, hoje você não consegue mais comprar por R$ 1.000. Por que não consegue mais? Porque você, de poder de compra, você só tem mais R$ 970. E aí vem a pergunta, quanto de dinheiro eu preciso, então, para comprar este ventilador, supondo que ele teve um aumento acompanhado pela inflação? Se o reajuste do ventilador acompanhou essa inflação que eu dei para você, quanto de dinheiro eu preciso hoje? Então, hoje você precisa de o que você tinha, R$ 1.000, mais praticamente 3% de R$ 1.000, porque teve um acréscimo de 3% de inflação. Então, para você poder comprar o seu ventilador hoje, não basta aqueles R$ 1.000 que você tinha na gaveta, que você guardou lá em janeiro. Você vai precisar hoje de quase R$ 1.030. Tá certo? Então, isso mostra para você o quanto a inflação ela influencia o seu poder de compra. De novo, o índice de inflação que eu estou falando é sempre o índice de inflação geral que é dado pelos institutos, que é calculado pelos institutos. Né? O seu poder de compra, a sua inflação, é você que tem que calcular. Isso não é uma tarefa fácil, isso é uma tarefa extremamente complexa, porque nós consumimos muito hoje. Nós somos muito consumistas. Só de itens básicos, nós consumimos muita coisa. Nós consumimos energia elétrica, internet, telefone, vestuário, alimentação. Nós não produzimos mais praticamente o nosso próprio alimento, nós temos que comprar todos os alimentos. Nós não caçamos mais animais para produzir as nossas roupas, nós compramos todas as nossas roupas, compramos óculos, ou seja, calcular a inflação é uma coisa extremamente complexa, ela é muito complexa, mas ela pode ser feita. Se você tiver paciência, você pode calcular a sua inflação. Se você não tiver a sua inflação, paciência, vamos ter que usar a inflação oficial de todos os brasileiros, de 200 milhões de brasileiros, que é calculado pelos institutos especializados nesses cálculos. IBGE, FGV e assim por diante. Beleza? Muito bem. Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Esse vídeo ficou muito longo, mas algumas vezes acontece. Paciência. Espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.